Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia. Estamos aqui juntos mais uma vez no Missão 193, nessa reta final de preparação para te dar todo aquele gás, todo aquele vigor, para que o CBM Minas Gerais não seja para você um desafio, seja motivo de realização, de muito sucesso, porque muito em breve você estará junto a essa corporação maravilhosa que é o Corpo de Bombeiros Militar. Muito bem, galera. Sem mais delongas, vamos para o nosso trabalho de hoje, nessa reta final de preparação, dando aquele gás final para que você não tropece em nenhum itemzinho de biologia. Você vai fechar a prova de biologia comigo. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos para o trabalho de hoje. Hoje a nossa grande meta é seguirmos ainda no estudo do corpo humano. Corpo humano é parte importantíssima do edital desse certame. Você então precisa ficar muito atento ao edital, seguir exatamente as recomendações, fazer leituras, né, de tudo aquilo que nem sempre a gente consegue contemplar dentro, né, das nossas aulas. Hoje o nosso foco é avançarmos para o sistema nervoso, um sistema muito importante, por motivos evidentes, né? Então, sem mais delongas, avancemos para esse sistema, galera. Vejam só, no nosso checklist a gente sempre tem apontado qual é o papel de cada um dos sistemas. E é evidente que o sistema nervoso também precisa partir de um pressuposto. Para que serve esse sistema? Bom, o sistema nervoso pode ser posto como literalmente uma central de processamento de dados. Cabe ao sistema nervoso receber dados, avaliar dados, armazenar dados, processar dados e, obviamente, esses dados entendam como estímulos. Ou seja, o sistema nervoso recebe um estímulo do meio, por exemplo, a luminosidade, por exemplo, a mudança de temperatura. E caberá a ele, sistema nervoso, de posse desses dados, decidir qual é a melhor maneira de ajustar o seu corpo àquela condição. Ora, uma condição ambiental externa, luz, temperatura, ora uma condição ambiental interna. Por exemplo, nível de oxigenação, pH do seu sangue, quantidade de enzimas, concentração de nutrientes, ou seja, cabe, portanto, ao seu sistema nervoso receber dados, associar dados, emitir dados, armazenar dados, de modo que tudo isso garanta a você a sua plena condição de homeostase. Alessandro, o que é homeostase mesmo? A palavra em si, homeostase, significa equilíbrio. Entenda o equilíbrio como equilíbrio fisiológico, equilíbrio celular. Eu quero a condição mais favorável para o funcionamento do sistema digestório, do sistema excretor, do meu tecido muscular, do meu tecido epitelial, da minha síntese de hormônios, da minha reação à luminosidade, da minha reação à dor, a uma lesão, por exemplo. Então, existe uma busca constante por uma condição de equilíbrio fisiológico. E essa condição de equilíbrio fisiológico é justamente a chamada, né, homeostase. Há uma busca por homeostase, por obtê-la e por mantê-la. E aí caberá ao sistema nervoso, auxiliado, sobretudo pelo sistema endócrino, daí está escrito aqui, ó, neurosecreção, porque existem estruturas compartilhadas anatomicamente entre os sistemas nervoso e endócrino. Alessandro, que estruturas? Por exemplo, hipotálamo, já mostro. Por exemplo, hipófise, já mostro. São estruturas que anatomicamente são compartilhadas por dois sistemas, pelo nervoso e pelo endócrino. Daí isso justifica o termo neurosecreção. Há uma estrutura que, portanto, é usada por dois sistemas e é fundamental no funcionamento desses dois sistemas, para que você tenha as plenas capacidades fisiológicas mantidas,
por aquele organismo. No caso, o seu. No caso, o meu organismo. Você tem que estar plenamente capaz para você vencer esse edital, para você vencer esse concurso, o que acontece muito em breve. Então, foco, concentração, determinação, coragem, ousadia. É isso, galera. Essa é a pegada. Mas voltando aqui para o nosso slide. Para que ele, sistema nervoso, seja capaz de fazer isso, ele precisa ser dotado, logicamente, de uma arquitetura. Ele precisa ser dotado de um conjunto de estruturas que vão capacitá-lo a fazer isso. Como é que eu vou receber estímulos, enviar estímulos, processar estímulos? Eu preciso de um tecido especializado. O tecido especializado em fazer isso é o tecido nervoso. Mas eu preciso que esse tecido possua células especializadas. Existem vários tipos de células nervosas. Eu tenho oligodendrócitos, eu tenho células da glia, eu tenho células de Schwann, né? Eu tenho astrócitos, mas a principal, mais famosa e indiscutivelmente, né, mais importante célula nervosa trata-se justamente do neurônio. Muito prazer, está aí na tela, né, uma representação possível de um neurônio. Vamos destacar algumas estruturas. Estrutura número 1. Existem aqui prolongamentos denominados dendritos. Ora mais curtos, ora mais longos, ora medianos. Então não tome esse desenho como uma regra. Neurônios podem ter tamanhos distintos desse que está aqui apresentado. Mas independente do neurônio, caberá a ele, dendrito, ser o ponto de recepção de dados, de estímulos, de informações. Caberá esse papel ao dendrito, independentemente de qual neurônio seja o neurônio em questão. Só que os dendritos são prolongamentos de uma área do neurônio, de uma grande área denominada corpo celular. Esse nome, né, corpo celular, reflete-se no fato de esta região, que é mais dilatada, alojar o material genético, na figura do núcleo, e os organoides, mitocôndrias, complexos de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos. Então esta região aloja a célula propriamente dita, a sua arquitetura fundamental. Daí ele é chamado de corpo celular. Só que sai um segundo prolongamento do corpo celular, além do dendrito, o chamado axônio. E aí ele, axônio, não necessariamente é tão alongado como esse. Ora sim, ora não. E o axônio tem na sua extremidade ramificações, as chamadas terminações axônicas. No nosso corpo, é muito comum que os nossos neurônios sejam envoltos, pelo menos o seu axônio, a sua terminação axônica, por um outro tipo de célula, a chamada célula de Schwann. E aí, quando a célula de Schwann cresce sobre o neurônio, e ela cresce envolvendo-se, conforme está aí na figura, você literalmente tem o surgimento de um envoltório sobre o neurônio, e esse envoltório é lipídico, atua como um eficaz isolante elétrico, e esse envoltório é denominado bainha de mielina, ou apenas como é tratado em boa parte da literatura, apenas como mielina. Então você teria nos nossos neurônios, a maior parte deles são neurônios, portanto, chamados de mielinizados. Atuam como eficazes isolantes elétricos, o que fará com que os impulsos nervosos aconteçam a maiores velocidades. Esse é o grande intuito da bainha de mielina. Mas aí, peraí, Alessandro, o que é um impulso nervoso? Quimicamente / fisicamente falando, o que nós chamamos de impulso nervoso é, na verdade, vamos só sincronizar essa tela, que não está exatamente ainda pronto, agora ela chegou no ponto que me interessa. O que realmente é um impulso nervoso é uma corrente elétrica. Alessandro, mas como é possível que uma célula tenha a capacidade de gerar uma corrente elétrica? Pois bem, uma corrente elétrica é gerada porque haverá um fluxo de coisas que apresentam carga elétrica. O que é abundante está presente dentro de uma célula e tem carga elétrica. Eu digo, elementos químicos carregados, que nós chamamos simplesmente de íons.
Se com carga positiva, cátions. Se com carga negativa, ânions. Dependendo da quantidade de cátions ou ânions que eu encontro no ambiente, quando eu comparo um ambiente, neste caso, eu vou comparar dentro da célula com fora da célula. Então tem aqui um dentro e um fora, in, out. Então quando eu faço esse comparativo, eu vou perceber que haverá uma distribuição de cargas elétricas diferentes. Existe o que os físicos vão chamar de diferença de potencial elétrico. Muito prazer, DDP. Há uma DDP entre os ambientes interno e externo. E aí é justamente esta DDP que se tornará positiva, que será a nossa corrente elétrica. Mas é evidente que a Mãe Natureza, no seu projeto original, faria o uso daquilo que é mais abundante. Abundante na natureza, abundante em nossa dieta. Então, quais os íons são os mais abundantes em nosso organismo, em nosso metabolismo? Estamos falando de um tal de sódio e um tal de potássio. Esses cátions, que são os mais abundantes, são aqueles que são fundamentais para que aconteça o impulso nervoso. Vejamos esta animação que está na tela, especificamente. Essa aqui não está mais na tela? Então voltemos a ela. Então observem esta animação. O que essa animação nos revela? Esta pokebola verde, essa aqui que tem se deslocado nesta direção, representa um estímulo qualquer. Uma mudança de pH, uma mudança, por exemplo, de temperatura, uma mudança de pressão. Uma vez que ele, neurônio, tenha recebido o devido estímulo, ele, neurônio, uma vez devidamente estimulado, responde a esse estímulo, e a resposta do neurônio ao estímulo é a geração justamente do meu impulso nervoso. E aí quando você tem um impulso nervoso gerado, por assim dizer, tem uma resposta do neurônio. Alessandro, qual é a resposta do neurônio? Uma mudança na sua permeabilidade. É isso que acontece. Perceba que entra sódio, ou melhor, entrava sódio. Voltemos aqui. Então, reiniciando aqui esta animação, perceba que entra sódio. Quando entra o sódio, do ponto de vista elétrico, esta região mudou. Ficou positivo dentro, negativo fora. Acaba de acontecer um evento, se chama despolarização. A minha DDP que estava negativa dentro, tornou-se agora positiva. E aí o que vai acontecer, Alessandro? Uma reação em cadeia. Entra sódio, sai potássio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio, sai potássio. Então o que você tem é uma entrada de sódio e uma saída de potássio. Uma entrada de sódio, uma saída de potássio. Está havendo um conjunto de eventos que se chamam despolarização e repolarização. A DDP, que era negativa, torna-se positiva e depois ela volta negativa em fenômenos de despolariza, repolariza. É evidente que isso gasta energia, muita energia. É evidente que tudo isso, portanto, demanda um consumo gigantesco de C6H12O6, glicose, frutose, galactose. O seu sistema nervoso é um grandíssimo consumidor de energia, porque eu preciso que mitocôndrias quebrem glicose, quebrem frutose para gerar energia essa suficiente para que possa ser feito justamente o processo de despolarização, seguido do processo de repolarização que acontece em nossos neurônios. Isso é uma reação em cadeia. Há uma onda de abertura das portas de sódio, seguida de uma onda de abertura das portas de potássio. A entrada de sódio leva a uma DDP positiva, em um fenômeno chamado despolarização. A abertura dos canais de potássio leva a uma DDP negativa, a uma repolarização. Então você tem eventos seguidos, e logicamente são eles a despolarização, devido à entrada de sódio, repolarização, devido à saída do íon potássio. Isso é o impulso nervoso, isso é a corrente elétrica fundamental para o funcionamento do seu sistema nervoso. Pois bem,
Dito isso, uma vez que os nossos neurônios são neurônios mielinizados, você faz isso a maiores velocidades. O nosso impulso nervoso percorre o neurônio sempre nesta sequência: dendrito, corpo celular, axônio, terminação axônica. Esta é a direção, este é o sentido obrigatório de um impulso nervoso, nunca em qualquer outro sentido. Dendrito, corpo celular, axônio, seguido de terminação axônica. Pois bem, por conta disso, como eu já havia dito, você tem um aumento, um incremento da velocidade de propagação de impulsos nervosos. Aqui uma referência, você tem aqui algo na casa de 100 a 200 metros por segundo de velocidade de propagação de impulsos nervosos em neurônios mielinizados, ou seja, em neurônios que apresentam a bainha de mielina. Isso é fundamental para que você tenha um tempo mínimo de resposta quando o seu organismo é devidamente estimulado. Pois bem, só a título de curiosidade, existe, por exemplo, uma patologia, a adrenolipodistrofia ou ALD, mais conhecida como Síndrome de Lorenzo, em virtude de um filme estrelado aí por Nick Nolte, Susan Sarandon, que retrata a história desse garotinho aqui, o Lorenzo, que tinha, portanto, ali uma dissolução, uma degeneração da sua bainha de mielina, o que, portanto, comprometia toda a sua parte de coordenação motora. Pois bem, avançando, uma vez que um neurônio conduz um impulso nervoso, ele precisa repassar isso para alguém. Para quem, Alessandro? Ou para um outro neurônio, ou para uma glândula, ou para um músculo. Mas como é que isso é feito? A maior parte dos neurônios do nosso corpo não estão fisicamente conectados. A maior parte dos nossos neurônios está desconectada fisicamente. Há entre os neurônios um espaço chamado de fenda sináptica ou espaço sináptico. Ele é nanométrico ou ele é micrométrico, ou seja, estamos falando aí da milionésima parte do metro, da bilionésima parte do metro. Ué, mas então como é que é feito isso? Como é que o impulso nervoso sai do neurônio A e chega no neurônio B se eles não se tocam? Então, entra aí o que nós chamamos de sinapse. A sinapse nada mais é do que a transmissão do impulso nervoso. Mas aí há um detalhe. A sinapse depende de mensageiros químicos. Muito prazer, temos aqui os tais neurotransmissores. Os neurotransmissores são mensageiros químicos. Existem vários neurotransmissores. São listados os mais famosos: dopamina, serotonina, acetilcolina, epinefrina e os seus respectivos papéis biológicos interrelacionados. É ele, neurotransmissor, que é liberado no espaço entre os neurônios, a chamada fenda sináptica. Mas o que ele faz lá na fenda sináptica? Pois bem, o que um neurotransmissor faz é o seguinte. Vejamos esta animação. Eu tenho aqui dois neurônios. Aqui eu tenho justamente uma representação do impulso nervoso percorrendo o neurônio, por assim dizer. Chegando aqui ao final, ampliando esta área, eu tenho, portanto, aí a separação entre o final do neurônio A e a membrana plasmática do neurônio B. E entre os dois, esta área, justamente a tal da fenda sináptica. O que eu preciso que aconteça? Que o impulso que está em A chegue em B, mas eles não se tocam. É por isso que bem aqui, no final, o que vai acontecer é justamente a liberação dos neurotransmissores. Essas pokebolas são as vesículas, produzidas pelo complexo de Golgi. Elas fundem-se à membrana. Uma vez que aconteça essa fusão, está solto o neurotransmissor na fenda sináptica. Feita a liberação do neurotransmissor, vejamos o que acontece. Olhando mais de perto essa brincadeira, vejam só. Quem são os palitos de fósforo? As cabecinhas em azul são grupos fosfato. O palitinho amarelo é uma cadeia de ácido graxo. Então isso aqui é um fosfolipídio.
Isso é uma bicamada de fosfolipídios. Alessandro, o que é a estrutura rosa? A estrutura rosa é proteica, é um canal proteico. Ou seja, ele permite que alguém passe por ele. Quem é a Pokébola verde? O meu neurotransmissor. Bom, o que faz ele neurotransmissor? Ele se liga ao canal proteico e abre o canal, mas observe, não é um canal qualquer. É justamente um canal do íon sódio. E quando esse canal do íon sódio é aberto, a consequência disso, como o esquema aí nos mostra, é uma entrada abundante de sódio. Mas o sódio tem carga positiva. Uma vez que o sódio entre de maneira abundante, acontece novamente um impulso nervoso, acontece novamente uma corrente elétrica. Então, o que nós temos aí é uma nova onda de despolarização, seguida de uma nova onda de repolarização. A sinapse, portanto, é a transmissão do impulso nervoso do neurônio A para o neurônio B. Mas no nosso corpo, quase todas as sinapses são sinapses químicas mediadas por neurotransmissores, que são fundamentais para que aconteça de fato a transmissão do impulso nervoso, seja de neurônio para músculo, de neurônio para glândula. Avancemos então, tropa. Aqui meras citações de patologias conhecidas relacionadas a neurotransmissores. Eu tenho aqui, o Parkinson relacionado a um problema com neurotransmissores, falta de dopamina, descontrole de acetilcolina. Uma das diversas causas do problema conhecido como depressão, pouca serotonina na fenda sináptica, é uma doença multifatorial. Essa é uma das causas possíveis. A esquizofrenia também está relacionada com desníveis de neurotransmissores. E é isso. Sigamos ainda no estudo do sistema nervoso. Existe no sistema nervoso um conjunto de respostas rápidas que não passam pela nossa escolha voluntária, não passam pelo seu encéfalo, passam pela sua medula espinhal. Estamos falando de uma ação física chamada de atorreflexo, uma atitude. O exemplo clássico é quando você toca um objeto, imagine que isso aqui estivesse a uma temperatura superior a 100 graus e eu não soubesse, e eu tocasse imediatamente isso, acreditando que a temperatura fosse a temperatura ambiente, imediatamente eu puxaria o meu braço. Essa ação não foi desencadeada pelo meu cérebro, não foi uma ação voluntária. Eu não pensei, nossa, está muito quente, eu posso queimar a minha mão, é melhor que eu tire a minha mão daí. Não. Eu coloco a mão e milissegundos depois a mão é retirada. Quem tomou essa decisão foi a sua medula espinhal. O seu cérebro foi apenas comunicado desta ação. A ação física se chama atorreflexo. Mas essa ação só foi possível porque você tinha na sua pele neurônios que encaminharam uma informação até a sua medula espinhal. Na sua medula espinhal tinha um outro neurônio que tomou a decisão e mandou a resposta de volta para o seu músculo. Então saiu da pele, passou pela medula, saiu da medula e veio para o seu músculo. Então eu tive um neurônio levando a informação, que é o estímulo sensitivo, esse está na sua pele. Um que tomou a decisão, está lá na sua medula, ele é o interneurônio, e aí ele volta pelo neurônio motor, trazendo para o seu músculo a resposta. Esse conjunto de estruturas nervosas, neurônio sensitivo, o que está na sua pele, neurônio associativo, que está na sua medula, neurônio motor, que traz a resposta para o seu músculo, formam o que a gente chama de arco-reflexo. Então, o ato-reflexo é uma ação física. O arco-reflexo seria o conjunto de estruturas nervosas envolvidas durante esse incrível processo. Nós temos um pouco mais hoje para apresentar para vocês. Existe uma anatomia, existe uma organização do seu sistema nervoso. E essa anatomia e essa organização do sistema nervoso, ela é importante para nós. Vejamos aqui, portanto, algumas estruturas. É uma organização anatômica e funcional do seu sistema nervoso. Aqui primeiro só algumas referências, que são corporais. Região superior, região inferior,
região anterior, logicamente aqui nas costas, região posterior. E aqui cortes. Corte sagital, como está aí na imagem. Eu tenho aí na imagem ainda, né, um corte transversal e eu tenho daí um corte, né, frontal. Perceba nas imagens aqui à nossa direita que tanto em 1, quanto em 2, quanto em 3, nós estamos partindo ao meio, a mesma estrutura. Perceba que são 3 imagens completamente diferentes. Eu tenho na imagem número 1 o corte frontal, seria esse corte de cima para baixo, vendo lateralmente seria o corte de cima para baixo, seria esse corte. Na imagem número 2 o corte sagital, seria esse corte. E na imagem número 3 o corte transversal seria esse corte. Isso me dá 3 imagens completamente diferentes. Pois bem, mesma coisa do slide anterior. Indo para a divisão anatômica do sistema nervoso, eu tenho o sistema nervoso, ou simplesmente SN, dividido em 2 grandes vias. O sistema nervoso central, ou SNC, e o sistema nervoso periférico, ou SNP. O sistema nervoso central, como o nome já diz, é o local onde você vai tomar decisões, é subdividido, em 2 estruturas. 1, tudo que está na sua caixa craniana, o encéfalo. 2, tudo que está dentro da sua coluna vertebral, a medula espinhal, ou medula espinal, ou ainda medula nervosa. Tirando isso, todo o resto de estruturas nervosas que estão espalhadas pelo seu corpo vão formar o sistema nervoso periférico. E são o quê? Nervos, os que saem da cabeça, cranianos, outros que saem da medula, espinhais ou espinais, gânglios nervosos, que são aglomerações de neurônios espalhadas pelo seu corpo, e terminações nervosas, que chegam nas extremidades do seu organismo. Então eu tenho central de um lado, periférico do outro. No central, o encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vou mostrar com imagens para ficar mais claro. O cérebro subdividido em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Nossa, Alessandro, mas são muitos nomes. E são, eu concordo com você. Vejamos isso em imagens para que isso fique mais claro. Primeiro, sistema nervoso central. Tudo que está na sua caixa craniana. Esse é o encéfalo. Tudo que passa dentro da sua coluna vertebral. Essa é a medula. Então eu tenho encéfalo e medula. Agora, o encéfalo, ele é subdividido em cérebro, esse que está aqui destacado, né, na cor salmão. O que está em branco não é cérebro. Aí eu tenho agora o cérebro subdividido em 2 estruturas. Esse miolinho, que é o diencéfalo, e toda essa parte mais volumosa, que é o telencéfalo. Então, o cérebro é subdividido em diencéfalo e telencéfalo. E o cérebro faz parte do encéfalo. Aqui está o cerebelo, visto mais de perto, mas essa imagem é só para mostrar um cerebelo e mostrar que ele parece umas arvorezinhas ramificadas. Mas a melhor imagem mesmo é essa aqui. Essa imagem ela mostra com muita clareza, primeiro, o que é isso tudo, Alessandro? Tudo isso que está na imagem se chama encéfalo. Tudo isso que está na sua tela se chama encéfalo. Encéfalo, que é tudo que está dentro da sua caixa craniana, se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vamos ao cérebro. O cérebro é dividido em 2 partes. Primeiro, o que está aqui em cinza, que seria o seu telencéfalo, e o que está em verde, diencéfalo. Então, esses 2 caras juntos, diencéfalo mais telencéfalo juntos, esses 2 caras
Forma o seu cérebro. Esse é o cérebro. Essas duas peças. Telencéfalo em cinza, diencéfalo em verde. Só que eu tenho em azul escuro o cerebelo. Então eu tenho cérebro mais cerebelo mais o tronco encefálico formando o encéfalo. Alessandro, cadê o tronco encefálico? Vamos lá. Vou chamar de peça A, mesencéfalo, em amarelo. Peça B, ponte, em azul claro. Peça C, bulbo, em roxo. A peça A, mesencéfalo, mais a peça B, ponte, mais a peça C, bulbo. Essas três peças juntas formam o chamado tronco encefálico. Quando eu junto ele, tronco encefálico, vou chamar de número 1, mais o cerebelo, estrutura número 2, mais o cérebro, estrutura número 3, quando eu junto os três, número 1 mais número 2 mais número 3, aí eu formo o meu encéfalo. Então vamos lá, repetindo. Tronco encefálico, peça A, mesencéfalo, em amarelo. Peça B, ponte, em azul claro. Peça C, bulbo, em roxo. A mais B mais C, tronco encefálico, que é a nossa estrutura número 1. Estrutura número 2, em azul escuro, cerebelo. Estrutura número 3, o meu cérebro. Só que o meu cérebro é subdividido em parte cinza, telencéfalo, parte verde, diencéfalo. Juntei telencéfalo mais diencéfalo, cérebro, que é a peça número 3. Juntei peça número 1, tronco encefálico. Peça número 2, cerebelo. Peça número 3, cérebro. Juntei os três, encéfalo. Quando eu pego ele encéfalo e eu conecto a medula, que está bem aqui, ó, a medula desce, medula mais encéfalo, sistema nervoso central. Pois bem, aqui uma imagem real. Essa imagem mostra plano sagital, cérebro partido ao meio, visto lateralmente, com todas as suas peças. Está aqui, ó, cerebelo. Está aqui, ó, tronco encefálico. Todo o resto, cérebro. Subdividido em diencéfalo, telencéfalo. Tudo isso junto que está na tela, encéfalo. É evidente, então, que é preciso criar um mapa cerebral. E por esse motivo, como o telencéfalo ele é muito, muito grande, ele foi subdividido em lobos cerebrais. Os lobos cerebrais foram nomeados. Aqui na frente eu tenho o lobo frontal. Está bem aqui, ó, uma lista de papéis biológicos relacionados a ele. Processamentos complexos de cognição, planejamento, iniciação de desenvolvimentos voluntários. Eu diria, a grosso modo, que o pensar verdadeiro está aqui. Justamente no seu lobo frontal. Só que aí você tem um outro lobo, o lobo temporal. Lobo temporal aqui, ó, têmpora. Então, no lobo temporal, você vai ter uma área de projeção, processamento auditivo. Faz todo sentido? Seu ouvido está logo aqui, ao lado. Aí você tem agora o lobo parietal. No lobo parietal, eu teria dor, tato, temperatura, referência, né, de posicionamento. Então já foi aqui o lobo frontal, já foi aqui o lobo temporal, já foi aqui o lobo parietal. Faltou bem aqui, ó. Bem aqui na sua nuca. Próximo a essa região, você teria, portanto, aqui o chamado lobo occipital. É aqui que você vê. Seu olho não vê nada. Seu olho capta, né, aqui comprimentos de onda, capta luminosidade. Isso vai lá para o nervo óptico. E do nervo óptico, de cada nervo óptico que se cruza, você tem o quiasma óptico aqui no meio do caminho, lá no seu lobo occipital é que você realmente enxerga alguma coisa. Então quem enxerga alguma coisa é teu cérebro, não é seu olho. Quem enxerga alguma coisa não é seu nariz,
é seu cérebro. Quem ouve alguma coisa não é seu ouvido, é seu cérebro. Quem sente gosto não é sua língua, é o seu cérebro. Todos esses sentidos são resultados de processamentos cerebrais importantes. Todos eles, sem exceção. Pois bem, aqui é a mesma coisa dos mapas cerebrais, né? Onde você tem a área da fala, a área do olfato, a área da audição, tato e pressão, paladar, linguagem, leitura, visão, reconhecimento facial. Ou seja, existe um mapa cerebral feito há décadas e sendo logicamente atualizado, porque há mudanças que atingem o comportamento da espécie, há mudanças que podem atingir a anatomia da espécie, o processo evolutivo não parou de acontecer e cada vez mais nós temos mais tecnologia para melhor mapear o que acontece dentro do nosso sistema nervoso. Aqui apenas dados curiosos, né? 86 bilhões de neurônios, é bastante. E lembrando que essas células, depois que o sistema nervoso está maduro, elas perdem a capacidade de fazer mitose. Então, neurônios não mais farão mitose. Letra E seguida de exclamação é símbolo de mitose. Então, neurônios não mais se regeneram depois de amadurecido o sistema, o tecido nervoso. 2% do peso corporal. Aqui uma estimativa de capacidade de armazenamento de 3 a 1000 terabytes. Provavelmente você deve ter como referência a memória do seu dispositivo, do seu smartphone, que está aí oscilando na casa de gigabytes. 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB. Quando você junta 1000 GB, você forma 1 terabyte. Aqui tem uma capacidade estimada de 1000 terabytes. Estimada. Por que estimada? Quantos bytes você gasta para guardar um cheiro? E um gosto? E uma emoção? Não dá para quantificar isso em bytes. A gente usa o byte hoje para quantificar dados, imagem, vídeo, som, nada além disso. Mas não dá para a gente quantificar emoções, sensações, sentimentos. Então nós temos um HD com uma capacidade extraordinária, ainda não tão conhecida, tanto no que diz respeito à sua capacidade de gravação, como a capacidade de acesso aos dados gravados. E ainda nós não temos dados concretos das suas reais capacidades. Enfim, 60%, né, de lipídio, por assim dizer, na sua composição, consome algo aí na casa de 20% de toda a energia que você obtém, você vai gastar para manter esse sistema em funcionamento, e com o peso aí estimado na casa aí de 1,5 kg aproximadamente, depende das dimensões corporais do indivíduo, evidentemente. Então nós temos um conjunto, né, de informações aí que são relevantes no tocante à anatomia, à arquitetura, a curiosidades sobre o sistema nervoso, por assim dizer. Aqui ainda nessa mesma vibe, um mapinha colocando o lado direito, o lado esquerdo, que papéis biológicos estão previamente mapeados, né, para diferentes áreas do seu cérebro. Lembrando que isso aqui pode valer, né, perfeitamente para o indivíduo A e não valer exatamente para o indivíduo B. Mas seriam aqui referências importantes, né, sobre aqui lógica, sobre questões matemáticas, questões de linguagem, do outro lado as questões de criatividade, imaginação, emoção, né, parte artística, intuição e várias outras coisas. A ciência tem muito ainda o que avançar, né, no campo da neurociência. Aqui a medula, dividida em regiões. Então, logicamente, aqui em cima está o encéfalo e daí para baixo está a sua medula espinhal, dividida na região cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, seguida da região torácica, T1, T2, T4 e assim sucessivamente, seguida da região lombar, L1, L2, L3, L4, L5, seguida da região chamada de sacral, ou região coccygiana. Então você teria diferentes regiões da sua medula espinhal. E é evidente que por mais que a medula esteja muito bem protegida,
por um osso, que no caso é a coluna vertebral, e internamente por membranas, que são as meninges, a dura mater, a aracnoide, a pia mater e ainda um líquido, né? O cérebro espinal, para reduzir o atrito entre essas membranas, você pode ter uma lesão. Quanto mais alta for a lesão, maior será, né, a consequência para a coordenação corporal, para a percepção, né, do corpo e do ambiente à sua volta. Então, lesões mais altas, uma lesão de cervical, pode levar o indivíduo à morte ou incapacitá-lo do ponto de vista motor em vários aspectos. Uma lesão mais baixa tende a causar sequelas de menor proporcionalidade, mas cada indivíduo que sofreu danos irreversíveis medulares é que saberá, né, mensurar o quanto aquilo, né, custou a sua qualidade de vida. Mas enfim, aqui aquela mesma divisão, né, de cervical, torácica, lombar, né, região pélvica ou sacral ou coxigeana. Aqui mostrando justamente a referência à dura mater, a aracnoide, a pia mater, que são as meninges, mostrando aqui ramos dorsais e ventrais, ventre aqui à frente, dorso na parte posterior. Outra imagem da exposição corpus, mostrando justamente aqui um corpo em corte sagital, mostrando exatamente encéfalo seguido de medula, uma imagem que é real. Então aqui eu teria justamente a região do encéfalo e logicamente aqui a região onde está inserida a sua medula espinal, por assim dizer. Aqui a mesma coisa dessa mesma anatomia que a gente já havia discutido. E os nervos que saem ou da sua medula, chamados de espinais ou espinhais, ou medulares, e os nervos que saem da sua cabeça, chamados aí por isso de nervos cranianos. Aqui só uma tabelinha com os principais nervos cranianos, né? O destaque aqui vai para o nervo número 10, ele é o nervo vago. Nervo vago, sobretudo, vai irrigar, né, a região coração, região músculos respiratórios. Então você teria na figura do bulbo, estrutura lá do tronco encefálico, a saída, né, especificamente aí do nervo vago, garantindo o seu controle de frequência respiratória e de frequência cardíaca. Imagem também da exposição corpus, nos mostrando um conjunto que envolve medula espinhal, que envolve encéfalo, e tirando isso, todo o resto é sistema nervoso periférico. Então seria SNP em destaque. Ali na parte superior e no meio da imagem, o SNC. Então você tem sistema nervoso central e você tem sistema nervoso periférico, aí devidamente integrados um ao outro. Imagem da exposição corpus, né? Criança de 5 anos, só dando uma referência. E é evidente que nem tudo de nervo foi preservado, porque existem estruturas que são muito delgadas, muito frágeis, e que acabaram não sendo devidamente conservadas e preservadas quando da preparação desta peça, por assim dizer. Por fim, além da divisão anatômica do sistema nervoso, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, existe a chamada divisão funcional do sistema nervoso. De um lado, eu tenho o sistema nervoso somático, ou da vida de relação, ou seja, a parte voluntária. Eu decido movimentar essa caneta, eu decido gesticular, eu decido para onde, como olhar, eu decido aumentar a minha entonação de voz ou reduzir a minha entonação de voz. Eu tenho, portanto, um conjunto de ações voluntárias. E essas ações voluntárias me permitem me relacionar com o meio. Essa é a chamada vida de relação. Só que eu tenho uma outra parte do sistema nervoso dedicada à chamada vida visceral, ou vida vegetativa, ou seja, o que vai me garantir a homeostase, o que vai me garantir a minha plena sobrevivência. É possível que um ou mais de vocês já tenham ouvido a expressão de que, olha, uma pessoa sofreu um grave acidente, né, com danos neurológicos,
E essa pessoa vai ficar vegetando. O que significa que essa pessoa está vegetando? Ela perdeu a capacidade da vida de relação. Ela não responde mais aos estímulos. Ela não fala. Ela não se comunica. Ela não responde ao estímulo do meio. Ela perdeu a capacidade da vida de relação. Ela só mantém a vida vegetativa. Digestão, excreção, circulação, respiração. Daí a expressão. Né? Olha, essa pessoa infelizmente virou um vegetal. Não é o vegetal do reino vegetal. Ou seja, essa pessoa consiste em manter somente a sua vida vegetativa. Ela está incapacitada quanto à sua vida de relação. E se ela vai ou não retomar essa capacidade, depende de todo um contexto fisiológico de cada indivíduo. Nessa divisão funcional, eu tenho a via somática, que é da vida de relação, subdividida em caminho de ida, aferente, e caminho de volta, eferente. Ou, traduzindo, aqui na via sensitiva vai o estímulo. Na vida motora vem a resposta. Só que no sistema nervoso visceral, eu também tenho essa mesma subdivisão. Eu tenho a via de ida, aferente, e a via de volta, eferente. Ou seja, o caminho que leva o estímulo e o caminho que traz a resposta. Só que quando o caminho traz a resposta, essa resposta foi subdividida. Ora ela é de estímulo para um órgão, para uma glândula, ora ela é de inibição. Aí nesse caso, essa via que traz a resposta motora, ela foi subdividida em via simpática e via parasimpática. Aí você perguntaria, Alessandro, qual delas estimula? Qual delas inibe? E eu te digo, depende. Mas depende do quê? De cada órgão. Vejam só. Quem manda você contrair a pupila? A via parasimpática. Quem manda você dilatar a pupila? A via simpática. Mas a mesma via simpática manda você inibir a salivação. Do outro lado, a via parasimpática te manda estimular a salivação. Onde eu quero chegar com essa história? Em todos os órgãos, seja o pulmão, seja o seu fígado, seja a bexiga, chegam dois fios. Um fio estimula aquela via, um outro fio inibe. Que nome tem esses fios? Via simpática e via parasimpática. Qual dos fios estimula? Qual dos fios inibe? Depende de cada órgão. Perceba aqui, ó, que na via simpática, inibe, relaxa, acelera. Inibe, estimula. Estimula, relaxa. Se olhar a via parasimpática, contrai, estimula, estimula, contrai, reduz, estimula, contrai. Vias simpáticas e vias parasimpáticas são vias de ação antagônica. O grande objetivo é que você tenha naquele órgão sempre dois fios conectados a ele. Um fio traz uma informação para estimular o órgão, um outro fio traz informação para inibir o órgão. Quem determina se o órgão será estimulado ou se o órgão será inibido? O sistema nervoso central, não é você. Ou seja, estamos falando de vias viscerais, vias autônomas. Não se passa pelo controle voluntário essas ações. Então você tem uma divisão anatômica do sistema nervoso em central e periférico, SNC, SNP, toda aquela história de encéfalo, medula, nervos, gânglios, telencéfalo de encéfalo, ponte, bulbo. Isso é uma divisão anatômica. Isso aqui é uma divisão funcional. Se eu tenho a parte voluntária ou se eu tenho a parte involuntária ou autônoma. E aí esta parte involuntária ou autônoma é que tem a subdivisão em vias simpáticas e vias parasimpáticas. Uma inibe e a outra estimula, por assim dizer. Pois bem, caríssimos, olho nesse brasão. Muito em breve ele estará no seu peito, ele estará no seu braço. Que dirá talvez na sua pele, se for a sua opção fazer uma tatuagem, depois que você vencer esta etapa, o CBM Minas Gerais. E aí você terá todos os dias da sua vida
este brasão diante dos teus olhos a cada dia, quando você se apresentar no seu batalhão, para você tirar o seu plantão e vidas alheias salvar. Contamos com isso. Sucesso, galera. Bom estudo, né? Estamos por aí. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.